Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre negociações que estão em curso, ou pelo menos em fase inicial, para a próxima temporada. O Inter pensa em reformular o seu grupo de zagueiros e dois nomes surgem como os favoritos para a próxima temporada. Enquanto isso, o Colorado adentra de vez na semana Grenal e prepara algumas questões bem importantes para o clássico, em especial fora das quatro linhas. E um ídolo colorado manda um recado para o clássico Grenal, para o grupo de jogadores, para um clássico que vale muito, pelo menos dentro de campo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Estamos vivendo de fato agora sim a Semana Grenal. Semana que para muitos começou ontem, para muitos começa hoje. O fato é, segunda-feira e sábado tem Grenal, número 443 no estádio Beira-Rio. A gente tem muita coisa para falar sobre este assunto em nome da Gigante Veículos, que também tem muitas novidades neste começo de semana. Afinal, troca do showroom, muitas negociações do final de semana acabam aparecendo nesse showroom com carros novos, seminovos. O teu usado pode entrar na troca, na negociação, e eu tenho certeza que tu vai colocar o carro novo na garagem. Tá chegando o final de ano e tu ainda não realizou o sonho do carro novo, então a Gigante pode te ajudar. Entre em contato com eles aqui no link que eu tô deixando na descrição do vídeo e aí você pode, né, independente do carro que você esteja procurando, terminar o 2024 de carro novo, tá bom? Então Gigante Veículos, meus parceiros aqui no canal e apoiam este conteúdo. Turma, vamos começar falando sobre o 2025 para depois a gente entrar nos temas mais factuais, os temas visando o Clássico Grenal. Por que eu quero falar sobre 2025? Porque a gente conseguiu algumas informações importantes referentes a zagueiros, as buscas do Inter por um novo setor defensivo. E aqui eu não estou dizendo, né? O Inter está falando em zagueiros agora na semana do Grenal para desvalorizar o Roger, o Vitão ou o Cleiton Sampaio. Nada disso, né? O Inter sabe que é uma necessidade, né, por conta do que já aconteceu, em especial as saídas do Igor Gomes e do Robert Renan e o assédio que o Vitão recebe quase que semanal de clubes da Europa e que podem colocar em cima da mesa, como aconteceu nessa temporada com o Real Betis vindo muito forte em cima do jogador, o que acabou não se confirmando pela questão do fair play financeiro, mas eles devem voltar à tona no próximo período de transferências, tá? E aí, gente, tem dois nomes que são os favoritos, né, do Inter por questões de mercado. São duas alternativas de mercado que estão surgindo justamente num período onde o Inter está buscando zagueiros. O primeiro nome a gente trouxe no final de semana, que é o do Zé Marcos, zagueiro do Juventude, que tem o contrato encerrando no final do ano. Ou seja, o Inter nem precisar negociar com o Juventude precisa. O Inter pode ir direto no staff do Zé Marcos e conversar com ele, para ser um zagueiro que deve, no primeiro momento, compor grupo. Ou seja, repor a saída do Igor Gomes. É um zagueiro, né, teoricamente numa idade boa, 26 anos, rodou bastante, né, em clubes menores, rodou no futebol da Sérvia, rodou aí pelo Criciúma, pelo Avaí e neste momento está no Juventude como uma peça importante. O Juventude fez uma ótima campanha na Copa do Brasil, foi finalista do Campeonato Gaúcho e o Zé Marcos foi uma peça fundamental neste aspecto. Tanto é que segue como titular, apesar da saída do Roger. Então, com o Jair Ventura, ele também é titular. É um zagueiro, gente, que eu vou dizer assim, não é um zagueiro extra classe, mas pode agregar dentro do plantel de Série A, até por ser um jogador da confiança do Roger. E olha que tá falando um cara que não gosta muito dessa coisa, né, do jogador indicado por treinador, né, para aqueles que dizem, tu é viúva do Kudê e tal. O Kudê deixou o Johan como legado. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? Valeu a pena ter contratado um jogador indicado pelo Kudê? O Hugo Malho também ficou aí, aquela coisa toda. Vai jogar? Não renovou. Assim como outros, né? O Mano indicou o Baralhas, o Mano indicou o Jean Dias. E aí? O que valeu a pena trazer jogadores como esse? Acaba ficando no clube, mesmo que o treinador vá embora. Mas o Zé Marcos é o primeiro nome. E o outro nome mais forte que surge é o do Juan Jesus. O Inter iniciou os primeiros contatos com o staff do jogador para saber o que ele pensa de futuro. Afinal, ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro. E ele vive uma situação muito delicada em Nápoles. Afinal, ele teve aí o seu carro depredado, né, teve um caso de racismo contra ele, né, do Acerbi, zagueiro da Inter de Milão, que foi inocentado, foi absolvido, é o termo correto, né, no tribunal italiano. Então ele está com vários problemas extra-campo e está pensando em deixar a Itália.
Então, como ele tem um contrato encerrando no final da temporada europeia e podendo assinar um pré-contrato, e ele não vem jogando sob o comando do Antônio Conte, é um facilitador, né? Neste momento, daqui a pouco vai ter uma liberação antecipada, mas a gente não sabe qual é o plano que ele tem de carreira. Se ele planeja ficar na Europa, em outro mercado que não é o italiano, se ele planeja voltar ao Brasil, se ele vê o Inter com bons olhos, então este movimento é o que o Inter está fazendo agora. Então são dois nomes que surgem como os preferidos do Inter para o setor de defesa para o ano que vem. Enquanto o ano que vem não chega, e nem o Grenal, né, o Inter foca nessa semana decisiva, né, recuperar seus jogadores no DM, mas em especial, né, também no extracampo. Afinal, neste domingo, abriram as abriram os check-ins para a torcida colorada. Muita procura, né, tem acontecido, são cerca de 20 mil torcedores do Inter que são sócios dessas modalidades, carteira vermelha, patrimonial, parque, check-in, que estão fazendo check-in, tá? Então, deve abrir a venda para sócios na terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, para quem precisa garantir ingresso, e a procura está muito grande, tanto é que nas áreas VIPs do Beira-Rio não tem mais local também, todos os ingressos já foram comercializados. E a partir daí, turma, a gente está vendo uma mobilização grande também das organizadas do Inter. A Camisa 12 agora completou 55 anos, fez um grande evento e também prepara uma grande mobilização para o Grenal, mas a Guarda Popular também está arrecadando, né, alguns valores lá no perfil da Popular no Instagram. Eles preparam um mosaico, que ainda é mantido em sigilo, né, pelos líderes da torcida, e também muita festa, tá? Na chegada do ônibus, né, dentro de campo, com as bandeirolas, né, com faixas, com bandeiras, e está uma mobilização muito grande. A gente sabe, né, que quando essas organizadas acabam se movimentando, acaba sendo uma grande festa, ainda mais que teremos provavelmente uma quebra de recorde de público dentro do estádio Beira-Rio. E nesse aspecto Grenal, o Rafael Sobis acabou se manifestando, ídolo colorado, tem um programa, né, semanal no 4D Esportes, então um programa que é muito bacana, apresentado pela Mauri Dornelles, que é uma grande jornalista também, e ele falou o seguinte: esse Grenal decide muito o que o Inter quer em questão de Libertadores. Ele vê como fundamental este clássico para as pretensões do Inter. Vejo o Inter como favorito, pelo momento, pelo tempo de invencibilidade, afinal são 9 jogos já sem perder do Inter do Roger, desde aquele fatídico jogo em Goiânia o Inter não perdeu mais, pelo elenco que tem e pela forma como vem jogando. Nem levo em consideração os últimos clássicos, afinal o Inter ganhou os últimos 3, mas era um outro momento, né? O primeiro lá que o Inter ganhou foi pós-Libertadores, foi uma resposta imediata, anímica do Inter, que amassou o Grêmio naquele clássico. Depois veio o Grenal Cudê contra Renato no começo dessa temporada, né? O Inter estava no melhor momento ainda das contratações, aquela coisa toda. E o último, né, um Grenal lá no Couto Pereira, que o Inter venceu com o gol do Vitão. Também destacou que o Grêmio precisa pontuar, afinal o Grêmio ainda não está livre da chance de rebaixamento, tem 35 pontos, deu um passo bem importante para escapar, mas a gente sabe, né? Um Grenal, daqui a pouco tu perder, vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, já fica um clima um pouco mais instável. Então, é um clássico que vale muito para os dois. Na minha concepção, vale muito mais para o Inter do que para o Grêmio. Vale muito mais também para pessoas do Inter do que para pessoas do Grêmio. Vale muito para o Roger, vale muito para o D'Alessandro, né, que é o primeiro Grenal dos dois aí como membros da direção/comissão do Inter. Então tem muita coisa envolvida nesse clássico que certamente está sendo trabalhada durante a semana, incluindo a arbitragem, né, do Bruno Ardeu de Araújo. O Inter vai na CBF nessa segunda-feira prestar uma queixa formal contra a escala de arbitragem que colocou um árbitro que, inclusive, tem julgamentos em andamento por conta dele, e ele vai conduzir um clássico importante como esse. Tá certo? Não esquece, turma, de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é colar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, data FIFA ainda em andamento, mas também jogos importantes na Série B do Brasileirão, né? Nesta segunda-feira, com Brusque e Ituano, Guarani e CRB, Chapecoense e Santos, Sport e Operário, tem muitos jogos, rodada praticamente completa da Série B. Então, a Série B também está na reta final, por enquanto, né? Subindo o Santos, o Sport, o Novo Horizontino e o Mirassol. São os 4 que estão no G4 neste momento. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, uma ótima semana para todos. Fui!